Então vamos lá. Nessa aula, a gente só precisa entender. Eu ia falar uma coisa, mas são duas coisas, mas vamos lá, ó. Nós iniciamos a entender do que se trata o TDD. E dentro do Visual Studio, nós utilizamos o projeto do XUnit. Mas existem outros projetos relacionados aos testes que a gente pode aplicar, que são os testes unitários, que eu vou te mostrar aqui. Eu vou te mostrar, mas a gente vai se basear nos métodos de testes que a gente já criou e a gente vai fazer, olha só, eu vou clicar no botão direito aqui, vou criar uma pasta, só para que você entenda que o que a gente criou até agora, a gente vai continuar no decorrer das aulas, mas olha só, isso se trata do XUnit, tá bom? E eu vou criar agora mais 2 tipos de testes que fazem as mesmas coisas, as mesmas funcionalidades com alguns itens, diferentes, mas eles fazem a mesma coisa. O que eu quero dizer para vocês aqui, para não me enrolar tanto? Existem outros projetos, frameworks relacionados a como fazemos os testes. Então, eu vou te mostrar o NUnit e o MS Tests, tá? Então, eu vou te mostrar agora, por isso que eu coloquei o XUnit dentro de uma pasta aqui, mas eu quero que você entenda que, mesmo assim, nós vamos continuar as nossas aulas relacionadas ao XUnit. Agora, o que eu vou mostrar a seguir, os projetos que eu vou mostrar a seguir de teste, de repente você fala, não, eu gosto mais desse. Vai fundo. Ah, eu faço. Eu faço. Nem eu faço, a sua equipe, de repente, determina que vai utilizar um outro projeto de testes. Vai fundo. Né? Então, eu vou te mostrar um pouco das diferenças aqui. Então, ó, eu vou criar aqui mais uma, na verdade, 2 pastas. Uma eu vou colocar que é NUnit e a outra pasta eu vou colocar ela como MS Tests. Legal. Para cada uma delas, eu vou tentar manter a mesma estrutura, então manter os mesmos nomes. Só que a gente não pode manter os mesmos nomes de projeto. Então, no final deles, por exemplo, aqui, ó, no NUnit, vou adicionar o novo projeto. E aí você pode colocar assim, ó, teste. E a lista de testes, você vai ver que nós estamos atuando com XUnit até o momento, o projeto de testes do XUnit. E agora nós vamos colocar projeto de testes, eu estou no NUnit. Legal. Vou colocar o nome aqui. Esse nome aqui a gente não pode manter. Então vou colocar aqui que é o NUnit e vou mandar a gente prosseguir. Ok? Você já vê que nós temos aqui um template no qual a gente vai utilizar. Vamos lá, vamos colocar o mesmo para vocês notarem a. Não é a diferença, é a igualdade na realidade aqui, ó. Vou colocar uma pasta aqui de processor, ok? E aqui a gente vai manter o mesmo nome. Eu quero que vocês vejam as similaridades que são muito grandes. Então, vou adicionar aqui, ó, uma classe. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que eu vou fazer na mão ali, tá? A gente vai colocar aqui, então, beleza. Então, eu tenho aqui agora um do do NUnit, tá? E aqui do MS Test, que eu vou fazer a mesma coisa. Então, vou criar um novo projeto. Vamos colocar aqui que é teste. E mais uma vez a gente vê, nas últimas aulas, vem utilizando o XUnit. Vou te mostrar agora como se utiliza o NUnit e também o MS Tests. Então, vamos colocar aqui. Só o nome que eu copiei errado, né? Calma aí, deixa eu copiar certinho. Então, teste, MS teste. Só que aqui a gente vai tirar o XUnit para MS
teste. Legal, vamos criar. Ó, vocês vão notar, eu vou colocar os 2 arquivos um ao lado do outro para a gente notar um pouco das diferenças, mas só o fato de adicionar na solução e olhar para o nosso gerenciador de testes, vocês vão ver que os testes já estão aqui. Não são os testes que a gente criou, porque são os testes relacionados ao template padrão quando você cria o projeto. Então nós temos aqui, eu vou criar também aqui, ó, uma pastinha. Vamos chamar de processo. Legal. E dentro dele, obviamente, vamos também colocar um arquivo aqui de classe para que a gente possa montar os nossos testes. Vamos lá, adicionar uma classe. E vou dar o mesmo nome, tá? Pô, legal. A única coisa, agora a gente precisa fazer aqueles ajustes básicos, né? Então vamos dar um public aqui. O ideal, eu vou minimizar aqui. Vou colocar, olha só, eu vou colocar os dois, colocar um abaixo do outro e a gente só está se relacionando aqui ao, ó, o de baixo é o NUnit e o de cima é o MS Test, tá? E vocês vão ver que eu vou fazer muito copy-paste aqui, porque... Será que... Porque aqui... Ó, esse aqui eu vou deixar aqui do meu outro lado, porque esse aqui são o das aulas anteriores, é o mesmo, do XUnit, mas eu quero mostrar o quê? É que vai ficar meio voando aqui, não vai ficar bonito, então eu vou colocar na minha outra janela. Mas o que eu quero mostrar é que nós vamos fazer os mesmos testes, as mesmas funcionalidades, eu só vou copiar mesmo. Por exemplo, assim, ó, poxa, eu já refatorei o meu código, então eu sei que eu vou pegar aqui e vou criar uma variável que ela fique inicializada, né? Vamos inicializar, entre aspas. Só que os nossos projetos aqui, antes de qualquer tipo de inicialização, os nossos projetos eles precisam passar o nome fugiu aqui. Vamos ver quando a gente faz isso aqui, ó. Referenciar. O nome estava fugindo. Então nós temos que referenciar a nossa classe lógica aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Pô, tanto uma quanto a outra, nós podemos usar o Visual Studio para fazer esse trabalho para a gente. Simples assim, clica com o botão direito, ações rápidas, e ele fala, ó, você precisa adicionar a referência, é isso que você quer, né? Fala, sim, senhor. E ele já adiciona a referência para a gente, aí é méritos do Visual Studio, tá? Adiciona a referência para a gente e já importa a biblioteca necessária. Vamos fazer isso nos dois casos. Legal. Vai chegar um momento que não vai ficar legal aqui, hein, gente? Aí eu vou ter que fazer separado. Mas eu quero mostrar para vocês que tanto um quanto o outro, nós vamos ter algumas diferenças, mas muitas similaridades. Por exemplo, se a gente for se relacionar aqui, primeira coisa, eu vou clicar aqui, ó, nessa vassourinha, que vocês já sabem, né? A gente limpa as bibliotecas que não estão sendo utilizadas. Legal, para diminuir. Mas daqui a pouco vai ficar um pouco poluído, aí a gente vai abrir eles em separado. Tá, então, se a gente... Eu poderia criar um construtor, tá? Mas eu vou criar ele em separado. Por exemplo, a gente vai precisar inicializar essa variável para que a gente, na verdade, inicializar não, instanciar para que a gente possa utilizar nos métodos, que são os métodos, vou até copiar do anterior, cadê? Eu falei que ia arrastar para cá e me perdi, calma aí. Tá aqui. Então, nós temos este método, certo? Nós temos dois testes aqui que a gente realizou com o XUnit. Vou trazer tudo para cá, porque aí a gente vai montando aqui, ó. E o outro método, você vem para cá. Então, são esses dois testes que a gente tem de realizar, certo? Que é o que a gente já fez aqui com o XUnit nas últimas aulas. E quais foram as coisas que a gente fez nele? No caso do XUnit, nós inicializamos no construtor da classe. Já aqui, o que a gente precisa fazer para cada um dos itens em separado? Por exemplo,
no NUnit, o NUnit, se a gente olhar o projeto template aqui, o arquivo template, ele tem um cara chamado setup. Então a gente pode utilizar, ou deve utilizar, o setup para fazer a mesma coisa, o método setup aqui, a mesma coisa. Deixa eu só ver se eu tô no. Não, eu coloquei no errado, tá? O XUnit é o de baixo. Perdão. Toma. XUnit. A mesma coisa que. Deixa eu ver se eu não tô no errado. Isso, MS teste, isso mesmo. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz aqui no. Acho que eu tenho que deixar assim, acho que fica mais fácil, né? Ah, ficou feio. Muita informação aqui. E agora o Visual Studio dá uma. Deixa eu ver se eu jogo ele aqui do lado. Os poderes do Windows 11. Legal, ó. Então vamos lá. Estou instanciando a classe. Nesse caso aqui, a classe não, perdão. O que a gente vai testar, aquela classe lógica do qual a gente está aplicando os testes do XUnit. Agora a gente vai fazer no NUnit. As diferenças aqui é que eu falei para você, ó, olha o arquivo que o NUnit já gerou padrão pra gente. Ele tá usando um cara chamado setup. Por que não tem aqui? Pô, legal. Vai lá nas ações rápidas e você fala, opa, precisa usar o NUnit.framework. E agora ele passa a entender. Outra coisa, vamos fechar ele aqui. Outra coisa é que eu já copiei os métodos lá no MS Testes. Vou colocar aqui também, tá? Ou seja, eu quero que todos eles vão ser 3 testes iguais, mas a gente vai estar usando 3 frameworks diferentes. Ok. Então, nós temos o XUnit, onde nós decoramos os nossos métodos, ou seja, isso aqui é um atributo, tá? Decoramos os nossos métodos com fact. Aqui é no XUnit. Agora, o nosso primeiro cara que eu mostrei aqui é o setup, que a gente tem aqui no NUnit. Pô, e como é que ficaria então no MS Test? Simples. Vamos dar uma olhadinha o que o método do padrão, quando a gente cria o projeto, o que ele gera pra gente. Pô, não gerou nada. Então vou precisar passar para vocês, né? Esse cara aqui a gente vai voltar pro MS Testes e vamos criar. Eu gosto até de colocar um método, vou colocar assim, ó, inicializar. Por quê? Porque a parada mesmo acontece que, ó, primeiro vamos, tanto um quanto o outro, vamos copiar esse código para que a gente veja que seria a inicialização, né? Então aqui no caso do NUnit é o setup e do inicializar, opa, copiar. No MS Teste nós temos aqui o inicializar. Pô, inicializar, mas pode ser qualquer outro nome. Pode ser qualquer outro nome. Mas a decoração é que é legal. Você vai virar aqui e você vai falar teste. Antes de qualquer teste, de qualquer coisa, para que a gente possa trazer isso para o IntelliSense para mostrar, eu vou colocar aqui primeiro esse cara, e aí eu já importo a biblioteca e ele vai aparecer no IntelliSense, que eu gosto de mostrar no IntelliSense para vocês. Então, um test class, né, para falar, ó, essa classe é de teste, dou um Ctrl ponto aqui, e agora, do mesmo jeito que aqui a gente precisava do NUnit.framework, aqui a gente precisa do Microsoft Visual Studio Test Tools Unit Test. Pô, legal. Aí ele vai lá, ele importa aqui, e agora ele aceita aqui o test class. Test class, legal. Vamos voltar aqui para inicializar. Teste inicialize. Você viu que eu dei um Ctrl espaço, porque o IntelliSense já subentende que, opa, estamos falando daqui do teste e ele já colocou aqui, ele sabe que é o inicializador ou alguma coisa aqui, mas o nome do método poderia ser qualquer outro, tá? Então agora nós estamos instanciando para que a gente possa utilizar aqui essa variável. Isso relacionado às últimas aulas, você lembra? É um refactory que a gente fez, tá? Isso no NUnit. Então, deve retornar dados empréstimos, tal, legal, já está meio que pronto aqui, né, no NUnit, e a gente só vai
trazer para cá. Eu vou matar todos esses outros caras. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa que eu preciso passar. Não. Legal. Então vamos matar. Matador aqui. Eu vou agora fazer o quê? Poxa, eu já copiei ali o setup e aqui o teste initialize, já estou inicializando tanto no XUnit quanto no MS teste. Então vamos abrir aqui e eu vou copiar, porque o teste é o mesmo, não foi isso que você falou? Foi o que eu falei, o teste é o mesmo. Então legal, copio aqui e copio aqui. Então nosso primeiro teste a gente já copiou. Agora eu vou deixar ele maximizado e vou deixar um ao lado do outro, porque tem um porém, né? Por mais que eles sejam iguais, a gente vai precisar fazer alguns pequeninos ajustes. Por exemplo, primeira coisa, a gente vai instanciar, vai importar todos os caras que ele está precisando para acessar as classes e métodos que a gente ainda não importou. Então a gente vai importar aqui, Ctrl ponto, o Visual Studio já vai adicionando lá as bibliotecas. Por exemplo, quando eu apaguei tudo, eu tirei até o system, olha só. Então, agora ele encontra o data. E agora tem esses caras aqui também que a gente precisa encontrar. Vamos fazer a mesma coisa antes de mais nada aqui no... A gente fez a mesma coisa, né, no MS Test. Tá? E aí, olha só, alguns dados são meio que iguais se você parar para analisar. Né? O MS Test, por exemplo, que é esse aqui, não, é NUnit, estou errando. Agora o da direita aqui, o NUnit. O NUnit, o que acontece? Ele encontra aqui ó, o not null. A gente não precisa fazer nenhum ajuste aqui se você quiser realizar. Mas, quando você vem aqui para o MS Test, você não tem o NUnit. Basicamente o que muda é o nome do método, mas eles fazem as mesmíssimas coisas. E aí eu vou mostrar para vocês. Então, primeira coisa, aqui no not null, agora passa a chamar is not null. No equal, are equal. Eu posso copiar aqui, né? Porque todos os caras abaixo são assim. Se a gente for parar para analisar, deixa eu só arrumar agora aqui do lado também, que é no NUnit. Como é que é aqui? Are equal. E todos os testes, e todos os outros itens anteriores, qual a gente fez nas últimas aulas do XUnit, são iguais. Então você vê que o que mudou? Pô, antes era, antes não, no outro framework, né, na outra biblioteca, o equal, e aqui é are equal. Aqui é not null, e aqui é is not null. E na realidade, aqui também é is not null, tá? Não, aqui não, calma, eu digitei errado. Is not null, legal. Então não pode ser nulo, né? Não pode ser nulo. E você viu que no XUnit ele só coloca not null e tá valendo. Aqui também, né? Eu coloquei o not, eu não alterei o not null. Deixa eu ver se ele... Ó, nós temos o is not null. E fica, tralalá. E aparentemente também tem o not null. Ok, mas vamos deixar o is not null para ficar igual aqui. Aí temos também mais um cara para fazer. Cadê? Deixa eu pegar aqui o XUnit, porque eu estou copiando de algo que a gente já fez nas últimas aulas, tá? Então vamos lá, ó, copiar essas duas linhas, onde a gente está fazendo aquela validação que quando eu passar nulo, eu quero receber um erro e o tipo do erro correto. Então vou copiar aqui e vou colocar nos dois lugares. Ou seja, aí se eu estiver fazendo com NUnit ou se eu estiver fazendo com MS Test, como é que vai rolar esse negócio? Bem, a primeira coisa a gente já viu que não é mais equal, é are, não é mais. Nesses caras não são equals, é are equals. Are equals. Legal. Aqui no NUnit, você vê que o método é o mesmo, assert.throws. Legal. Só que no MS Testes já não é throws, é throws exception. Ponto. Acabou. Deixa eu compilar aqui que eu tô fazendo e nem tô salvando nem compilando, né? Vamos lá, compilou, tudo bonitinho.
Vamos abrir aqui o gerenciador de testes. O que a gente vai ver aqui? Todos os testes quase que duplicados, né? Ah, deixa eu fazer outra coisa. Vamos matar aquelas classes, aqueles arquivos que são colocados por padrão. Vou deletar. Por quê? Porque eles aparecem no teste, né? Legal. Agora tá meio que tudo igualzinho, ó. Se a gente parar para analisar. XUnit, relacionado às últimas aulas e todas as informações. NUnit, então nós temos aqui essa estrutura e o do MS Testes também. Todos eles numa estrutura de arquivos iguais ao do XUnit. E aí a gente volta às atenções agora. Eu já compilei, né? Vamos compilar mais uma vez. Vamos no exibir gerenciador de testes. E eu vou dar um play aqui. Bem, aqui, vamos fechar tudo para ficar mais bonitinho. E você também. Acho que agora vai ficar melhor a gente visualizar. Então agora a gente tem aqui, basicamente, muito teste do triplicado e assim por diante, né? Deixa eu... Normalmente não há necessidade, ele já detecta todos os testes, mas vocês viram ali que ele não detectou. Eu só gostaria de compilar e quando ele aparecer aqui os testes... não tá aparecendo não. Não está aparecendo, mas beleza. Qual é o X aqui? Primeira coisa, os testes ele vão tá ok, a gente já deixou eles funcionais. Eu não queria que ele precisasse ficar... Deixa eu ver se isso aqui colocaria ele em pauta. E outra, né? Todos estão com o mesmo nome, aí não ajuda. Eu vou pegar o... Deixa eu ver se eu tô com o meu de exemplo. Eu vou abrir um projeto exemplo. Acho... E agora não, acho que não foi esse não. Foi aqui, ó. Que é basicamente a mesma coisa, tá? Antes de fazer as aulas, a gente faz os testes. Mas eu gostaria de mostrar isso aqui, ó. Onde a gente tem os testes todos juntos, tá? Isso é normal? Não é normal. É que eu queria também mostrar para vocês todos os testes rodando juntos e tal. Até mesmo para fazer algo importante aqui, ó. O que seria então aqui... Vamos colocar... eu vou remover esse cara daqui, ó. Essa decoração de teste de um qualquer, tá? Vocês já viram que apagou aqui? Eu vou colocar de novo. Deu salvar. Ó, já tá aqui aguardando para ser testado. O que eu quero mostrar para vocês? Cada um dos... Eu posso voltar agora. Cada um dos carinhas aqui que a gente tem, ele vai fazer o mesmo trabalho. Logo, não precisamos usar 3 tipos de testes. A gente precisa usar um no nosso projeto. E nas nossas aulas nós vamos continuar utilizando o XUnit. Ah, mas eu gostei do MS Testes. Legal. Pega esse fonte que vai estar no GitHub para você... Opa, não, tá faltando... Ah, já sei porque que tá faltando aqui, gente. Olha que legal. Decoração. A gente já ia terminar. Então vamos lá. Quais são as decorações que estão faltando aqui? Test Method. E Test Method. Quando você decora... Vocês viram que foi um erro? Eu até abri um outro projeto, porque fazendo os dois ao mesmo tempo, eu dei mancadinha aqui. Então, ó, teste método. E quando eu vou colocando teste método, ele já vai adicionando aqui. Opa, você tem testes aí a realizar. Ok, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu não fiz no NUnit. Trago para o NUnit. Aqui é teste. Que a gente coloca, que a gente decora.
em cima do método que a gente vai testar. E quando eu faço isso, os métodos para testar começam a ser apresentados. Aí, mais uma vez, que aí agora é a explicação correta. O fato de você colocar todos eles aqui, ainda mais fazendo a mesma coisa, é desnecessário. Qual é o X da questão? É a sua equipe, é você. De repente você fala assim, poxa, eu gosto mais de um, eu gosto mais de outro. Ou a equipe fala, não, nós vamos usar tal coisa. Argumento, sinceramente, eu não tenho argumentos para dizer qual é o melhor, qual é o pior. Não tenho. Tá? Então, pessoalmente, eu não vou ficar em cima do muro. Eu gosto de utilizar o XUnit, ponto. Por isso as aulas estão sendo baseadas no XUnit. Então é isso. Esta aula, mostrando aqui os testes rodando agora, com todos os caras, até mesmo com aqueles que eu havia esquecido. E beleza, vamos lá, próxima aula.